Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos. Graças ao bom Deus, estamos tendo mais essa rica oportunidade e hoje nós estaremos falando novamente a respeito de Apocalipse. Estamos lendo Apocalipse de número 9, né? Só voltando, lembrando que nós estávamos falando sobre as trombetas e agora a gente vai falar sobre o quinto anjo, a quinta trombeta, amém? Lembrando que são fases, né, que Deus vai liberando para acontecer no futuro, que acreditamos que não vai demorar muito, amém? Então, pessoal, aqui em Apocalipse de número 9, vamos entender o que a palavra quer nos dizer. Diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo, e quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder para com os dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas àqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. E a agonia que eles sofreram era como a da picada de um escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto de humano. Os cabelos deles eram como os de mulheres, e os dentes como os de leões. Tinham couraça como couraça de ferro, e som das suas asas era como um barulho de muitos cavalos e carruagens correndo para a batalha. Eles tinham caudas e ferrões como de escorpiões, e na cauda tinham poder para causar tormento aos homens durante 5 meses. Eles tinham um rei sobre eles, e o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou. 2 outros ais ainda estão por vir. O sexto anjo tocou a sua trombeta, e eu ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados juntos ao grande rio Eufrates. E os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, para aquele dia, para aquele mês e ano, eles foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão, eles tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azul escuras e amarelos como enxofre, e a cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançava fogo, fumaça e enxofre. E 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. E o poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, e tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios, e nem os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, não podem ouvir e nem podem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e nem dos seus roubos. Amém? Graças a Deus. Pessoal, olha aqui que diz em Apocalipse 9. Eu quero deixar bem, claro para todos nós entendermos. Ele diz assim, olha, o quinto anjo tocou a sua trombeta. O anjo que está na ordem de Deus, E quando ele tocou essa trombeta, ele fala assim, eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Essa estrela que a gente está vendo aqui, meus amados, não é essa estrela que a gente enxerga, amém, que está no céu. Tem estrela que é maior do que a terra, não é essa estrela. Ele está dando essa estrela no significado de uma autoridade, amém? É um ser, não é uma estrela, essa física que a gente vê, é um ser espiritual. E quando ele caiu aqui na terra, a estrela foi dada a chave do poço do abismo, ou seja, ele veio por um intuito, uma missão.
Amém? Ele tinha uma chave, que ele ia destrancar alguma coisa aqui na terra. Que coisa é essa? O poço do abismo. Abismo nós já entendemos o que significa. O que tem no abismo? Só Deus sabe. Mas ele está abrindo, ele está falando o que tem no abismo. Né? Ele fala assim, olha, quando esse ser abriu o abismo, subiu do abismo fumaça. Né? Uma fumaça gigantesca de fornalha. Que essa fumaça que subiu, meus amados, o sol e o céu escureceram com essa fumaça. Ou seja, interferiu na luz, né, natural que nós temos. Essa fumaça. A gente vê que um vulcão, quando explode, já causa aquela fumaça. Agora você imagina a fumaça de um abismo, né? Então, junto com a fumaça, saíram o quê? Gafanhotos que vieram sobre a terra. Eles foi dado poder. Foi dado poder. Deixa eu explicar algo para vocês. Olha como é muito profundo. Deus, quando ele vai falar com o homem, ele fala com o homem. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem peculiar aqui, bem importante de nós entendermos. Elias, quando ele estava, né, ali guardado, escondido por Deus, durante ali um tempo, que ele ficou, se não me falha a memória, uns 3 anos que ele ficou escondido, que ele ficou sendo alimentado, né, ali por um pássaro, tomando ali da água que Deus providenciava para ele. Deus falou com Elias. Elias, saia daí agora, acabou esse período de você ficar aí e vá para este lugar que ali você vai encontrar uma viúva que ela vai cuidar de ti. Deus falou com Elias. Então, quando Elias ouviu Deus falando com ele, ele tinha, né, condições de falar se ele ia ou se ele não ia, certo? Ele tinha o autodomínio de falar para Deus se vai, se não vai, né? Ali ele tinha a condição de responder isso. Porém, a viúva que ia cuidar de Elias, ela tinha condições de falar não, ela estava sobre uma ordem. Amém? Então isso é a diferença. Deus fala conosco. Nós temos condições de falar sim ou não. Né? Vai pagar preço? Vai, mas é outra história. Mas Deus fala com o homem. Agora, a provisão, né? O que vai acontecer é uma ordem de Deus. Amém? Glórias a Deus. Então a gente vê aqui que é uma ordem. Eles receberam ordens, né? Querendo ou não querendo, eles têm que aplicar a ordem de Deus. Para causar o quê? Para não causar dano nem à relva, nem à terra, nem qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Pessoal, fica muito bem claro, nesses momentos, nesse período, meus amados, da humanidade, não sabemos hora, não sabemos dia, não sabemos mês, nem ano, Deus sabe, mas nem os anjos, nem ninguém sabe, é só o Deus Altíssimo que sabe esse momento. Mas ele vai mostrando através dos sinais, para a gente ter uma noção de quando é. Amém? Então, quando isso acontecer, pessoal, aqui vai ter 2 tipos de pessoas na Terra. Aqueles que ficaram, porém, eles têm o selo de Deus na sua testa. É um povo que é separado, mas foi um povo que, infelizmente, né, não viveu a obediência de Deus e ficou. Porém, tem conhecimento da palavra de Deus. Era um povo que era escolhido por Deus, mas foi reprovado e ficou na Terra. Então o que acontece? Ele tem o selo de Deus nele. Ele vai ser poupado. Ele vai ser poupado deste dano. Porque Deus deu uma ordem para essas criaturas, meus amados, não causar dano na natureza, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Entendeu? Então, aquelas pessoas que tiverem o selo e a natureza vai ser guardada por uma ordem de Deus. Porém, aqueles que não têm o selo de Deus, esses serão atormentados e de uma forma terrível. Porém, meus amados, Deus também deu uma ordem que não pode matá-los, mas sim somente causar tormento durante 5 meses. E a agonia dessas pessoas vai ser tão grande que elas vão procurar a morte. Vai preferir morrer para sanar aquela dor, para cessar a dor, o tormento. Porém, não vai ter morte. Não, eles não vão encontrar a morte. Eles vão desejar morrer, mas a morte vai fugir deles. Ou seja, está sobre uma ordem. A morte também estará sobre ordem. E esses seres, meus amados, que ele tenta explicar, né, da melhor forma possível. Você imagina João avistando todas essas coisas, essas visões que Jesus está trazendo para ele, no santíssimo lugar, na presença do Deus Todo-Poderoso, e ele ter que escrever,
né, usando esses símbolos, usando, né, essas metáforas para a gente tentar assimilar o máximo possível do que é. Então por isso que ele usa dessas metáforas, dizendo, olha, eles eram como gafanhotos, pareciam cavalos preparados para a batalha, né? Tinha sobre a cabeça algo de coroas de ouro, o rosto deles parece como um de homem, cabelo de mulher, dente de leão, as couraças, amém? Esses eram os seres espirituais que era para destruir, amém, a humanidade. E olha só, e tinha um rei sobre eles. É tudo orquestrado, tudo muito organizado. Ele fala que o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, ou seja, é um ser espiritual, né, que vai dominar esses assim se dizendo, essas feras, essas criaturas, né? Em grego chama Apolion. E esse é o primeiro ai. Esse é o primeiro ai. 2 outros ais ainda estão por vir. Lembra quando a gente leu que o anjo disse, ai, ainda tem, né? Como ele estava como se fosse uma águia por cima, dizendo, ai, ai, ai daqueles, né? Anjos que ainda estão para tocar as suas outras trombetas. Então aqui é o primeiro ai. Essa estrela, esse ser que caiu do céu com uma chave na mão e abriu o abismo. Subiu essa fumaça e junto com essa fumaça, esses seres espirituais para atormentar, né, a humanidade que ficou na Terra. E tem uma divisão dessa humanidade, aqueles que têm o selo de Deus e esses que não têm o selo de Deus. Então os que têm o selo de Deus vai ser poupado, mas vai viver no sofrimento, vai ver o tormento, mas vai ser poupado. Já os outros que não têm o selo de Deus na testa, né, vai ser tormentado, vai procurar morte, mas não vai ter morte. Aí vai dizer ao 6º anjo que tinha a trombeta, solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Pessoal, esse rio existe, esse rio é físico, amém? Logo nós entendemos que tem, meus amados, né, na história que está para acontecer, que Deus está trazendo a revelação do futuro, né, que ele vai soltar esses 4 anjos, olha o poder desses anjos que Deus deu a eles, né, que estão presos, esses 4 anjos que já estão, já aconteceu, preparado para aquela hora, dia, mês e ano. Ou seja, ele já tem a ordem. Deus já estipulou o momento exato que eles vão ser soltos para matar 1/3 da humanidade. Pessoal, é muita gente. E João viu o número do exército que compunha, né, esses cavaleiros, era 200 milhões. É muita coisa. João viu, né, e fala a respeito desses cavalos, desses cavaleiros, né, fala sobre aqui a metáfora dizendo, e 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas de fogo, que é fumaça e enxofre, que saíam das bocas, né, desses cavalos. Então, pessoal, e o restante da humanidade que não morreu é muita gente. O restante da humanidade que não morreu com esse ai, por estas pragas, mesmo assim, essas pessoas não se arrependeram das obras das suas mãos. Eles ainda não pararam de adorar demônios e os ídolos, ou seja, a idolatria. Continuaram ainda lá diante das suas imagens, continuaram ainda das imagens buscando socorro, e mal eles sabiam que as imagens não podiam fazer nada, né? João está dizendo claramente, eles continuaram adorando os ídolos, que é de ouro, que é de prata, que é de bronze, pedra e madeira, né? Se eu perguntar para você que são ídolos que é feito de ouro, de prata, bronze, pedra e madeira aqui né, na terra, o que é que os homens adoram? É isso, ídolos que não podem ver, não podem ouvir e não podem andar, ou seja, não podem fazer nada. Amém? Mesmo assim, o povo não se arrependeram dos seus pecados. Então, pessoal, aqui está trazendo basicamente do que vai acontecer, e eu creio que em nome de Jesus nós não estaremos aqui, amém? Então guarda a tua casa, guarde a tua coroa, guarde a tua vida, busque em Deus, busque a santidade, amém? Para que sejamos íntegros com o Senhor e naquele grande dia nós possamos ser chamados e levados para Ele, amém? Glórias a Deus por isso, que Deus te abençoe nesse dia, fique na graça e na paz de Jesus.